Olá, bem-vindo! Eu sou Roberta Lima, a profissional responsável pela terapia da criança, aqui no YouTube e também nas outras redes sociais. Os endereços das redes ficam aqui abaixo, na descrição do vídeo, para vocês conhecerem. E no vídeo de hoje eu quero fazer um convite aos pais, aos adultos de um modo geral, que lidam, que acompanham o desenvolvimento de alguma criança nesse momento, de modo que a gente consiga aprender a diferenciar o olhar e fazer realmente uma distinção entre o que é a característica da criança, né, no sentido de ser algo relacionado ao seu temperamento, à sua personalidade que está em construção, daquilo que é muito mais relacionado a comportamentos que estão associados à questão do contexto, no sentido do momento, né, do estágio de desenvolvimento em que a criança se encontra, ou seja, a sua faixa etária, ao seu processo de maturação biológica, comportamentos, portanto, que são muito mais influenciados e característicos daquele estágio de desenvolvimento e, portanto, são muito mais transitórios do que algo que realmente seja incorporado, que seja pertencente à personalidade daquela criança em específico. É muito importante que a gente consiga exercitar esse olhar para fazer essa diferenciação entre o que é algo não é relacionado da criança e o que é realmente um comportamento característico daquela fase que ela está passando, para que a gente evite fazer rotulações, para que a gente evite passar não é, uma percepção para a criança equivocada daquilo que ela é, não é? Porque a criança, a gente sempre tem que lembrar disso, a criança constrói a sua autoimagem, a sua autopercepção diante, não é, através dos olhares dos seus pais, que são as suas maiores referências. Então, realmente a gente precisa ter cuidado com a forma que a gente vai falar e ter cuidado com essa percepção que a gente acaba tendo. E é muito comum, né, no meu trabalho, em função do convívio que eu tenho com os pais, com as crianças, e em relação a esse contexto, por exemplo, da criança que tem 2 anos, 3 anos e está ainda no processo, né, de aquisição da linguagem, de estruturação da sua comunicação e que, portanto, muitas vezes passa por momentos intensos, né, de não conseguir se comunicar e acabam realmente expressando algum comportamento, né, que caracteriza uma certa birra, uma certa tempestade emocional. E os pais muitas vezes acabam afirmando, né, que a criança, que o filho deles é nervoso em função daquele comportamento que eles vêm apresentando com uma certa sistematicidade dentro daquela fase que a criança está passando. E quando eu ouço esses relatos, quando eu ouço essas afirmações, não é, que uma mãe vira para mim, portanto, e fala: ah, meu filho é muito nervoso, João é muito nervoso. Eu sempre tenho cuidado de parar, não para tudo e vamos diferenciar. João não é nervoso, seu filho não é nervoso. Ele está numa faixa etária, numa fase do seu desenvolvimento, que ele está aprendendo a se comunicar e que ele está passando por situações, né, muitas vezes difíceis de lidar, associado também à questão da frustração mesmo, relacionada aos limites. A criança nessa faixa etária, ela está aprendendo a ouvir o não, a ter, né, esse limite demarcado, ela está aprendendo a lidar com isso, já que ela está com um comportamento, não é, mais exploratório, querendo, né, agir no ambiente e recebendo os limites que ela precisa receber para uma questão de segurança, para que ela tenha um desenvolvimento seguro, tenha um desenvolvimento saudável. E, portanto, diante desses desafios, a criança vai naturalmente ter esses momentos mais intensos em que vai ficar assim mais nervosa, mais irritada, não é? Diante de toda essa frustração de tentar se expressar, de tentar solicitar e de tentar lidar com esses nãos que ela vai ouvir de diversas formas, de diferentes maneiras. Então é muito importante, gente, que realmente a gente tenha esse cuidado de perceber e distinguir, não é, que a criança, nesse exemplo que eu estou dando, não é, que ela não é nervosa, ela está nervosa
ela está passando por esses momentos, né, de tempestade emocional, de birra, de frustração intensa, por conta do contexto, do desenvolvimento, da fase em que ela se encontra, mas não vamos atribuir, não vamos colocar, não é, para a criança essa característica como sendo algo dela. Porque se a gente faz isso, né, se a gente enxerga a criança dessa forma, se a gente se refere à criança dessa forma, fazendo essas afirmações de que ela é nervosa, de que ela é desatenta, de que ela é bagunceira e tantos outros adjetivos que de fato podem estar realmente sendo apresentados pela criança e fortemente influenciados pela fase do desenvolvimento em que ela se encontra. Se a gente fica fazendo essas afirmações, a gente corre um sério risco de fazer com que realmente a criança passe a incorporar aquilo. Ela introjeta aquela característica que até então não era dela, não era algo específico da personalidade dela, era algo do processo que ela estava passando, mas de tanto ouvir, de tanto perceber, não é, que os pais, que as pessoas que convivem com ela estão enxergando-a dessa forma, ela vai incorporando isso e acaba realmente fazendo, né, esse comportamento, apresentando esse comportamento de uma forma a longo prazo, não é, muito mais acentuada e realmente gerando impactos não muito positivos no seu processo de desenvolvimento como um todo, tá? Então reflitam sobre isso, tomem cuidado com as palavrinhas, né, com a forma de perceber, entendam que é um processo, não é, que cada fase tem realmente características muito peculiares, que tem todo um contexto influenciando, para que a gente não fique com uma visão tão rasa e tão superficial, tão imediatista diante da criança, interferindo negativamente na construção dessa personalidade dela, que está num processo intenso, né, de formatação, de configuração, ok? O vídeo de hoje foi esse, espero que sirva para algumas reflexões. Lembrem de avaliar o vídeo, inscrevam-se no canal se ainda não estão inscritos e a gente se encontra ao longo da semana nas redes sociais da Terapia da Criança. Muito grata pela atenção. Tchau, tchau.